Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Vinícius. Bem-vindos ao meu canal. Nesse canal nós estudamos conteúdos bíblicos, Palavra de Deus, principalmente voltado para a língua hebraica. E hoje nós vamos estudar o alfabeto hebraico. Vamos estudar algumas palavras, algumas letras. Primeira letra, você tem Aleph. Segunda letra, letra Bet. A letra Bet, ela tem o som de B, mas ela também tem o som de V. Então, som de B ou V. Gimel, então vai ter o som de G. Dalet, vai ter o som de D. Letra Re, geralmente ela tem um som mudo, né? Ela é muda, mas às vezes ela tem justamente esse som de Re, um R sutil. Vav, a letra Vav, muitas vezes ela pode vir com som vocálico, som de O ou som de U. E outras vezes ela pode vir com som de V. Letra Zain tem som de Z. Letra Re, ela vai ter esse som Re. No último vídeo nós vimos Ravá para Eva. Ravá, então tem justamente essa letra Re. Letra Tet vai ter o som de T. Yod, letra Yod, ela vai ter o som de Y, como Yeshua, ela vai ter esse som de I, ou Y. Kaf, aqui você tem duas formas. Aqui é o Kaf normal, e essa outra aqui é o Kaf em sua forma final, que chama de Sofit. Essa forma Sofit ela é usada no final das palavras. Então, algumas letras, quando ela vem no final das palavras, você escreve ela em um formato diferente, que é a forma Sofit. Então, no final das palavras, você escreve essa letra aqui, letra Sofit. Esse é o Kaf Sofit. Próxima letra é o Lamed, que é equivalente ao L. A próxima letra é um Mem, que vai ter o som de M. E aqui é um Mem Sofit. Então, no final da palavra, no final de cada palavra, você vai escrever essa forma. Então, aqui o Mem e o Mem Sofit. Aqui o Nun vai ter o som de N e o Nun Sofit. Aqui a letra Samer vai ter o som de S. Letra Ain. Letra Ain, ela vai ter o som de O ou o som de A, dependendo da palavra. Aqui letra P. Letra P, ela vai ter o som de P ou som de F. Então aqui o P e aqui o P Sofit. Tsad. Tsad vai ter esse som de TS. Tsad. Então Tsad normal, Tsad Sofit. Letra Kuf. Kuf vai ter esse som de K também. Kuf. Letra Rosh vai ter esse som de R. Letra Shin vai ter esse som de X, né? Shin ou de SH. E por último, letra Tav. Letra Tav tem o som de T. Então essas são as 22 letras do alfabeto hebraico. Vamos ver algumas palavras. Aqui
nós temos algumas letras e seu formato mais arcaico. Então é no hebraico mais antigo, mais arcaico. Eles utilizavam pictogramas. Então a letra Aleph, por exemplo, ela tinha esse símbolo de uma cabeça de um boi, representando força, poder, autoridade. A letra Bet, por exemplo, representa uma tenda, uma casa. Então ela vai ter esse significado aqui, uma casa interior. Muitas vezes quando vem no início da palavra, ela tem esse sufixo, prefixo no ou na. Aqui a letra Lamed, ela era representada por um cajado de um pastor. Então ela representa o aprendizado, o ensino, alguém que conduz, que guia, que lidera. E a letra Mem, que representa a água, representa a vida, a geração de vida. Então você tem ondas de água aqui. E aqui a gente tem algumas palavras com esses pictogramas. Por exemplo, você tem aqui Aleph e Bet. Então você tem Ave, a força da casa. Então a força da casa é o pai. Força da casa. Aqui você tem o Aleph e o Mem. Força que gera vida. Força que gera vida. Mãe. Em. Aqui você tem o Aleph e o Lamed. Então o cajado e a cabeça do boi. Então representa forte líder. Um líder forte. Você tem El, que é Deus. Aqui mais uma vez você tem o cajado e aqui a casa. Então, casa do ensino, casa da instrução. Lev, coração. Aqui algumas palavras. Com a letra Aleph, a gente tem El, Deus. Nós temos Elohim, que também significa Deus. Aretz, que significa terra. E Adam, como já vimos, que significa ser humano ou homem. Letra Bet, a gente tem Bereshit. Então aqui em Bereshit, a letra Bet tem esse prefixo aqui, no. Então, no princípio. Aqui, Bará criou. No princípio, criou. Bereshit Bará. Letra Lamed, a gente tem Lehem, que significa pão. E curioso aqui é que a palavra Belém, ela vem dessa palavra aqui, Beit Lehem, que é casa do pão. A gente viu que Beit significa casa, então Beit Lehem, casa do pão. Então Jesus, o pão da vida, nasceu na casa do pão, Beit Lehem. Aqui nós temos outra palavra, Levi. Então aqui você tem um cajado que representa a união, né? O pastor que une as ovelhas, que junta as ovelhas, o cajado do pastor que une, né? Então Levi, que dá origem aos levitas, que são os responsáveis pelo sacerdócio, né? Que são intermediadores entre o homem e Deus no Antigo Testamento. Aqui a letra Mem. Letra Mem, você tem Maim, que é água. Então a letra Mem, o pictograma representa ondas de água. Então você tem representando a água aqui.
E aqui Melech, Melech, que é rei. Aqui nós temos Gênesis 1, versículo 1 em hebraico. Então, começando aqui da direita, Bereshit, Bereshit, Bará, Bereshit, Bará, no princípio criou, Elohim, Deus, Et Hashamai, Et Haaretz. Então, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamai, Et Haaretz. Essa letra aqui, a letra Re, em vermelho, ela representa o artigo definido. Então, é os céus. E aqui, a terra. Então, a letra Re, no início da palavra, é um artigo definido. Aqui em azul você tem a partícula et. A partícula et, ela indica a próxima palavra como objeto direto. Então, depois desse et aqui, nós temos Hashamai. Então, Hashamai, os céus, é o objeto direto do verbo bará. Então, criou Deus os céus. Então, o et vai indicar que a próxima palavra, Hashamai, é o objeto do verbo bará. E aqui a gente tem em verde o vav, que é a conjunção et. Então, Hashamai, os céus, e a terra. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito bem, por hoje é só. Muito obrigado por assistir. Que a paz do Senhor Jesus fique com vocês e até a próxima.